Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa última aula do nosso curso aqui sobre C.S. Lewis. E nessa aula a gente vai estar tratando desse livro aqui, que é um dos mais complicados, reconhecidamente, talvez o mais complicado, de C.S. Lewis, A Abolição do Homem. E não por alguma questão, mas é o meu favorito. Então, hoje é esse o assunto. Gente, esse é de fato o livro mais difícil de Lewis? Para fazer esse questionamento, a gente vai entrar na temática dele e ver o que algumas pessoas trataram sobre ele. O livro começa com o epígrafe de Confúcio, no segundo livro de Anacletos. Diz o seguinte: o mestre disse, aquele que ataca um fundamento pelo lado errado, destrói toda a estrutura. A maior parte de Abolição do Homem, o Lewis vai estar tratando contra um livro verde, que a gente vai estar vendo mais detalhes no começo. Mas o grande cerne da questão está contido nesse Misenabime aqui, nessa metonímia do livro, que é a sua epígrafe. Ele vai demonstrar, através do livro, como esse livro verde, esse livro que tem pressupostos tão complicados, está minando a sociedade, atacando-a pelo lado errado, para chegar num ponto complicado. Sim, Lewis fez palestra, de acordo com Alistair McGrath, da série Riddle Memorial Lectures no campus de Newcastle upon Tyne da University de Durham, em 3 noites consecutivas, de 24 a 26 de fevereiro de 1943. Desses 3 dias de palestra de Lewis, saiu os 3 capítulos do livro que compõe talvez um dos menores, que é a Abolição do Homem. Então ele é muito semelhante nesse aspecto a Cristianismo Puro e Simples, porque ele é um livro que adveio de palestras. Inclusive é uma prática muito comum até hoje. Embora a Abolição do Homem seja considerado hoje um livro difícil, seus argumentos continuam altamente significativos. Ou seja, o Alistair McGrath, que é um filósofo, teólogo, um apologeta muito famoso hoje em dia, trata de muitos aspectos da filosofia, o fato dele falar que esse livro de Lewis tem conceitos ainda muito relevantes para o dia de hoje, significa que ele de fato é muito útil ainda. Embora seja um livro um pouco hermético, e nós vamos nos lançar nessa aula a tentar tirar o hermetismo desse livro e entender o que o Lewis quis dizer. Esse livro, como o próprio Lewis assegura, não se propõe, diferentemente dos outros, a ser uma apologética cristã, mas um aviso de cautela. Cautela sobre o quê? Desse ataque à sociedade. Pode avançar para mim, por favor? Isso. O livro verde, gente, tão atacado por Lewis, é um livro didático de língua inglesa. Ele, como professor de língua inglesa, de literatura, de filosofia, estava folheando ali alguns livros didáticos, se eu não me engano, chegaram para ele pelo correio, e ele se depara com esse livro que ele chama de The Green Book, o livro verde. Ele não vai dar o nome do livro nem o nome dos autores, que ele chama de Gaio e Tito. E ele vai perceber que esse livro, que se propunha a ensinar literatura, ensina para crianças conceitos muito complicados sobre a vida, sobre os sentimentos e sobre valores. E são esses conceitos que ele vai atacar em Abolição do Homem. Olha que interessante. Quando o homem, isso aqui é citando o livro verde, quando o homem disse isto é sublime, ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira. Na verdade, ele não estava falando da cachoeira, mas dos seus próprios sentimentos. O que ele realmente disse foi: eu tenho sentimentos que minha mente associa à palavra sublime. Ou, resumidamente, eu tenho sentimentos sublimes. Através dessa fala muito simples, o Lewis começa a identificar que nesse livro temos uma cosmovisão muito complicada. E essa cosmovisão, ela é deveras fenomenológica. Por quê? O que acontece no mundo não tem nada a ver comigo. A reação que eu tenho a algo que acontece no mundo é uma reação unicamente mental, é unicamente o fenômeno que acontece na minha mente. Dessa forma, não existe o sublime, não existe o bem, não existe o mal, não existe o amor, não existe o ódio. Quando você vê uma pessoa, é muito parecido com a filosofia de Nietzsche, quando você vê uma pessoa que você parece amar, você não ama na verdade. Essa pessoa desperta em você um sentimento de amor, mas é
a sensação que você sente que é amor e não o que essa pessoa representa para você. E o Luiz vai identificar que isso daí é muito complicado de se falar. Porque, afinal de contas, podemos falar a verdade? Ou toda a asserção humana é uma asserção sobre si? Aqui é um conceito bastante complicado que deve ser explorado, porque os sentimentos que nós temos são apenas nossos ou são o que o mundo passa para a gente? Porque se o mundo for só o que eu interpreto do mundo, não temos valores objetivos. Não temos um conceito de bem objetivo. Não temos um conceito de mal objetivo. Não temos um conceito de amor objetivo, ou de ódio, ou de desprezo, ou de sublime. Porque nada no mundo é realmente o que a gente vê. É muito complicado, é um platonismo muito aprofundado aí, que o Husserl é um dos grandes precursores da perspectiva fenomenológica. As emoções, portanto, são vazias de conteúdo real. Por quê? A emoção que eu sinto não tem nada a ver com o que você me disse, não tem nada a ver com o que eu vejo, não tem nada a ver com o que acontece ao meu redor. As emoções dizem respeito somente a mim mesmo. Dessa forma, a minha mente, o meu conjunto de valores, ele não é útil ou confiável para avaliar o mundo, porque ele serve apenas para mim. E os valores objetivos são, dessa forma, destruídos e nós temos apenas valores subjetivos construídos pela nossa mente com o nosso próprio conjunto. O juízo de valor como expressão de emoção. Então, eu não posso dizer, a partir disso, que algo é necessariamente ruim ou algo é necessariamente bom. Por quê? É bom para mim, é ruim para mim. Então, toda a asserção que poderíamos fazer sobre o mundo não diz respeito ao mundo em si, mas a nós mesmos. O Luiz ele vai comentar, esse pessoal não se propunha a tratar de literatura, mas no trato de literatura eles são muito tímidos. Eles não estão tratando da literatura, parece que eles estão utilizando um livro como um pretexto para inculcar nos jovens que teriam esse livro como livro didático, ou tiveram, a sua perspectiva de mundo. E eles intentam estabelecer através disso, o Luiz vai questionar, eles estão tentando colocar na mente das crianças um novo conjunto de valores? Porque a partir do momento que você diz desobedeça ao conjunto feito, desobedeça, todo por trás de todo desobedeça tem um obedeça. Então, nunca, a liberdade então nunca seria um conceito autoral, porque sempre que você desobedece a um senhor, você obedece a outro. Então, ao alterar o conjunto de valores em vigência no mundo, Gaio e Tito estariam colocando seu próprio conjunto de valores no mundo. Então, o Luiz vai chamar a atenção para isso através do livro verde. Em questões educacionais, esse livro ele tem um grande problema de menosprezar as emoções humanas, como já demonstrei para vocês anteriormente. A boa educação, no entanto, afirmou Luiz, ela deveria suprimir sentimentos e exaltar outros sentimentos. O sentimento de um ódio descontrolável da criança que quer destruir tudo. Uma boa educação deveria evitar isso. Lembra daquele nosso dizer em português, que é muito feliz para falar isso? Olha que menino mal educado. É um menino que não recebeu educação de que ele não deve se portar dessa forma. Ou então, olha que menino bem educado. Então, a educação, ela deveria nivelar essa bestialidade instintiva que nós temos. E é exatamente isso que o Aristóteles vai propor. Aristóteles diz que o objetivo da educação é fazer com que o aluno goste e desgoste do que é certo gostar e desgostar. Então, coisas boas seriam valorizadas através de uma boa educação, enquanto coisas más, coisas ruins, seriam desvalorizadas. E assim aconteceria o processo de comunicação da razão humana à criança. A criança já nasce com o seu conceito de razão. No entanto, é uma razão que precisa ser lapidada pelas regras sociais. E é isso que o Luiz vai comentar que o Gaio e o Tito tentam desfazer. Eles querem manter a criança bruta o resto da vida. O livro, então, através disso, busca criar homens sem peito. Em que sentido homens sem peito? Homens sem humanidade. Homens que não sabem evitar o sofrimento alheio, homens que não sabem enfrentar uma injustiça, homens que não sabem denunciar um crime, porque todo esse sentimento vai ser subjetivo à cabeça deles.
Então, quando eles virem algo ruim acontecendo, essa coisa não vai ser ruim em si, vai ser ruim para eles. Quando eles virem algo muito bom prestes a acontecer, eles não devem interpretar esse algo bom como algo muito bom, porque é apenas na cabeça dele. Então, assim, os sentimentos eles vão sendo subjetivizados à sua relação com o mundo. Eles não têm nada a ver com o mundo. Eles são um conjunto fechado em si mesmos. Ilustra, a partir disso, que o valor do mundo se baseia apenas em sentimentos. Então, se os sentimentos são esse nosso conjunto fechado, eu interpreto o mundo através de quê? Eu interpreto o mundo através dos meus sentimentos. E se esses sentimentos não dizem respeito ao mundo, todos interpretamos o mundo da nossa própria maneira, e uma maneira imperfeita, e uma maneira não objetiva. Então, nossa interpretação não é válida. E isso é um conceito muito complicado, porque joga a verdade por terra. Essa referência a algo para além da emoção é o que Gaio e Tito excluem de todas as frases que contenham a atribuição de valor. Essas afirmações, para eles, referem-se unicamente à emoção. Então, não haveria um poema belo, não haveria um poema triste, não haveria um poema que tivesse nenhum valor em si. Todo o valor estaria atribuído à mente do leitor. E você pode pensar juntamente comigo, que também vejo dessa forma, que o Lewis talvez ele tenha superinterpretado talvez o livro, pensando, poxa gente, mas o pessoal só está falando do poema, e ele já trouxe isso daí para uma crítica à visão de mundo que vai levar a moral abaixo, porque se nossos sentimentos são objetivos. Nossa perspectiva de mundo é subjetiva, aliás. Nossos sentimentos, nossa perspectiva de mundo é subjetiva, a nossa moral não vai ser diferente, vai ser subjetiva. E ela pode variar. E se ela pode variar, não há moral absoluta e não há valores morais objetivos. Então não podemos condenar os outros pelas suas ações, porque não há uma lei moral imutável na humanidade. Só que para chegar disso daqui, do livro, dá para chegarmos à conclusão que o Lewis, ele pegou isso daí, mas o livro todo não continha essa mensagem, tá bom? Só para deixar isso aqui bem claro. O resultado, então, ainda segundo Lewis, é que os valores são subjetivos. Os valores de belo, os valores de mal, os valores de ruim, os valores morais também vão nesse pacote. Olha o que ele comenta na página 33. Ele ressalta a incoerência dos autores ao querer ensinar algo positivo. Supõe que sejam o meio para algum estado que consideram desejável. Eles estão, em outras palavras, o Gaio e o Tito, colocando na mente das crianças que, olha, não existem valores morais objetivos. Então, não existe nada positivo nem negativo no mundo. Você pode ceder aos seus instintos, você pode viver de uma ética utilitária, fazendo aquilo que te faz bem, evitando aquilo que te faz mal. Mas isso é muito complicado, porque o que faz bem para uma pessoa pode ser um crime contra outra pessoa. Mas se tudo é relativo, se tudo é subjetivo, como delimitar isso? Porque até o Código Penal deveria ser revisto a partir de uma extrapolação dessa visão de mundo. O Luiz vai comentar que, gente, isso não é em nada desejável. Vocês estão apenas supondo que esse método que vocês estão ensinando para as crianças seria algo bom. A verdadeira doutrina pode ser tal que, se a aceitarmos, morreremos. Porque se todo mundo leva a sério essa perspectiva de mundo, não existe mais mundo. O mundo seria aquilo que os poderosos queriam que ele fosse. Então, não haveria como sermos felizes, ou haver prosperidade para a raça humana através disso. Então, a partir disso, e aqui já é na segunda parte do livro, o Lewis vai comentar que eles negam o caminho. Esse caminho ele vai chamar de RTA ou tal, que seria o caminho superior da virtude, que é representado por muitas religiões, por muitos códigos de ética que ele vai elencar no final do seu livro. Eles não poderiam crer que bom descreve somente as próprias emoções, não poderiam dizer que bom descreve somente as suas próprias emoções, porque o único propósito do livro é condicionar o jovem leitor a concordar com as suas opiniões. Então, o Lewis vai ressaltar aqui algo muito controverso do pensamento dos próprios autores, porque eles dogmatizam, eles ensinam. Gente, essa é a verdade. Não há verdade.
Então eles entram num raciocínio autoanulatório. Por quê? E que não se sustenta. Porque eu digo uma verdade que não existe verdades, mas essa primeira verdade é objetiva? Como é que eu posso saber? Então, se há verdades objetivas, essa sua precisa ser. E o Luiz vai ressaltar isso, que eles ensinam um dogmatismo completamente acrítico, mas ele é um dogmatismo que não deve ser criticado. Eu não posso criticar que não há verdade absoluta. Eu devo acreditar acriticamente que essa é uma verdade absoluta e descrer de todas as outras que se propõem. O Luiz vai comentar, gente, vocês estão ensinando, estão tentando doutrinar com um dogma inquestionável. Isso é muito complicado, porque vocês, através desse dogma, questionam a ordem vigente do mundo, que é a ordem do caminho. Muitos dos que desmascaram os valores tradicionais, ou, como eles dizem, sentimentais, têm no fundo valores próprios, que creem serem imunes a desmascaramentos semelhantes. Alegam estar cortando pela raiz o crescimento parasitário da emoção, da autoridade religiosa, de tabus herdados, para que os valores verdadeiros ou autênticos possam emergir. E o Luiz ele vai questionar, gente, isso não é valor autêntico, não é valor verdadeiro, não é valor útil. Vocês estão querendo cortar a árvore, ainda querendo aproveitar dos seus frutos. Afirmando que não há valores, afirmando que há valores além dos valores. Mas, na verdade, ao sobrepor uma razão às emoções, chamado de emoções, que aqui seriam os valores tradicionais ou sentimentais, como eles colocam, embasando esses valores apenas nas emoções, eles buscam estabelecer uma manutenção social e conceito de valor unicamente através da razão. Então, a partir disso, toda moral humana, ela seria uma moral baseada na utilidade e no instinto. O grande problema é os instintos, eles são, como o próprio Luiz estabelece aqui, o nome que a gente dá para aquilo que a gente não sabe explicar de onde veio. Então, por que a mãe faz isso? É instinto. É uma inclinação natural a fazer algo, mas a gente não sabe por quê. Então, aquilo que não sabemos explicar, damos o nome de instinto. No entanto, o Luiz vai colocar alguns questionamentos lógicos sobre isso. Como hierarquizar instintos? Quando eu tenho o instinto de autopreservação, mas o instinto de salvar alguém, qual instinto eu dou ouvidos? É necessário que nós tenhamos um caminho moral absoluto que todos os seres humanos reconheçam como tal e como com L e como tal com O, que é o conceito de moral suprema que o Luiz vai estar estabelecendo aqui nesse livro. E o complicado é a mesma bandeira que ele vai criticar na trilogia cósmica. É que eles vão estabelecer isso daí com o nome de razão, ainda querendo angariar aquelas pessoas que estão saindo da Idade Média de suas vidas, entrando no iluminismo e amando e assinando embaixo de tudo que tem o nome razão. Então, ao contrapor razão e emoção, todos vão querer ficar ao lado da razão. No entanto, essa razão, ela não traz um valor intrínseco para a vida humana, porque a partir do momento que algo não me é útil, eu não me importo. E se o meu instinto diz para fazer alguma coisa, uma vez que todo o resto é baseado em emoções, eu posso fazer aquilo que eu quiser. O Luiz vai desconstruir esse argumento, levando-o ao absurdo. Problemas. O conceito de instinto. Todos nós temos, já expliquei essa parte de cima, todos nós temos o impulso instintivo de preservar nossa própria espécie. Ele não vai discutir isso. E é por isso que os homens devem trabalhar pela posteridade. Não temos, e aí é certo, concordo com vocês estão dizendo que o homem tem um instinto, aliás, que todos temos um instinto de preservação da própria espécie, e é por isso que trabalhamos e tudo mais. Mas não temos nenhum impulso instintivo de cumprir promessas ou de respeitar a vida individual. É por isso que escrúpulos de justiça e humanidade, o tal, ou em outras palavras, podem ser devidamente varridos para longe quando entram em conflito com o nosso verdadeiro fim, a preservação de toda a espécie. Qual o problema de defender a todo custo uma preservação da espécie, da vida da espécie, mas desconsiderando o valor intrínseco da vida, do valor da vida individual e desconsiderando o instinto de cumprir promessas?
Não há nenhuma lei de preservação da espécie que incline você a cumprir promessas ou sequer te falar a verdade. Mas a verdade, as promessas e o valor individual são essenciais para a vida em humanidade, na vida em sociedade. O Luiz vai destacando que esses critérios que são riscados, como as promessas, como a vida individual, porque se eu faço o que eu bem entendo, eu desrespeito os outros, porque afinal o meu direito está acima do deles. O tal que propõe tudo isso que nos é natural. A mentira, e aí muitos analistas de expressões faciais defendem o próprio polígrafo que é utilizado em alguns países para identificar que você está mentindo, entendem que a mentira não é natural para o ser humano. Então, a defesa que o Luiz faz do tal se justifica bastante porque cumprir promessas nos é natural. Valorizar a vida humana, uma vez que a minha vida é uma vida individual, deveria ser natural também. Mas quando eu coloco a preservação da espécie acima de tudo, inevitavelmente, a vida humana perde seu sentido, como ele mesmo ressaltou nos livros da trilogia cósmica. Como hierarquizar os instintos, já tratei disso também. E isso aqui é muito interessante, porque ele vai mostrar que isso tudo é uma reestruturação de poder. É pessoas querendo tomar o poder para si. Por quê? Dizer-nos para obedecer a um instinto é como nos mandar obedecer a pessoas. Obedeça seu instinto, obedeça aquilo que é natural para você, obedeça a sua razão. Ok, mas o que é isso? Me diga. E aí, essa autoridade é que vai determinar para você o que é o alfa e o ômega da sua razão e do seu instinto. Então, eles estão apenas inserindo um novo poder para guiar a vida humana, que não é mais o poder da tradição religiosa, não é mais o poder divino. E o que o Luz vai dizer aqui gente, vamos nos voltar ao tal, que é o caminho supremo da bondade que todos os seres humanos entendem como sendo ela. E aqui estamos no conceito, o propósito supremo. O tal, gente, ou RTA, para os hindus, seria a regra moral absoluta, o caminho do universo, o que todos os homens devem fazer. E esse conceito, ele é explorado em muitos livros sagrados, em muitos códigos de ética, em muitos códigos legislativos. E o que ele vai comentar é que isso não pode ser de origem humana. Ele não vai fazer uma apologia a Deus aqui, mas ele vai argumentar que não pode ser de origem humana. Porque se os seres humanos, alegando evolução, evoluíram, se espalharam, como é que eles podem chegar a conclusões tão parecidas em relação à lei, à moral, ao tal, esse caminho supremo, uma vez que nós encontramos leis semelhantes no Egito, na Babilônia, nos judeus, nos árabes, o último capítulo, na verdade, o epílogo do livro é só de destaques, o apêndice, na verdade, é só de destaques a semelhança que essas leis trazem entre si, refletindo assim que o tal é um conceito universal e que todos os seres humanos concordam, ainda que haja alguns que discordem, mas em toda discordância, os outros reconhecem que essa aí é um problema, é uma anomalia à regra geral da humanidade. Algumas de suas descrições, que eu acabo de citar, podem a muitos parecer meramente exóticas ou mesmo mágicas. Mas há entre elas algo em comum que não pode ser negligenciado. É a doutrina do valor objetivo. O que é bom objetivamente. Por exemplo, mentir é errado. Um estupro é um crime hediondo. Tantas outras coisas são coisas inquestionáveis. Você não, mas acontece no mundo animal. Acontece no mundo animal. Isso demonstra que os animais, eles não têm o tal. Porque um estupro entre leões, por exemplo, é natural e nenhum dos outros leões se revolta contra isso. Mas na humanidade, quando isso acontece, isso demonstra que nós temos um código de ética diferente. É a doutrina do valor objetivo, a convicção de que certas posturas são realmente verdadeiras. E aqui quebra aquele conceito, é na sua mente, é o seu sentimento. Não, o Luiz vai dizer que, gente, nós precisamos de valores morais objetivos e outras realmente falsas a respeito do que é o universo e do que somos nós. Nós precisamos disso para sobreviver. E qual o problema de desalegar ou desconstruir isso?
é que a rebelião de novas ideologias contra o tal é a rebelião dos ramos contra a árvore. Ele vai comentar que você só pode questionar o código de ética, o código do tal, em vigência se você estiver inserido nele, porque você não tem como criar uma nova cor, por exemplo, primária. Você não tem como criar uma nova dimensão. Não. Você só cria em base daquilo. Então, toda negação do tal é apenas uma pequena rebelião de um ramo que ficou louco dele mesmo. O conhecimento moral objetivo, comum, mas não extensível, como eu falei para vocês, e o tal ele não pode ser questionado de fora, pois ele não é provado, mas experimentado. Então, para que eu possa ter condições de questionar o tal, é necessário que eu esteja me privilegiando dele, que minha vida seja respeitada, que minha opinião seja respeitada. Enfim, é uma rebelião muito desconstrutiva, mas também desinteligente, de acordo com a percepção do Luiz. E a consequência de se rejeitar o tal é a abolição do homem. Como assim a abolição do homem? A abolição da vida individual, do valor individual. Por quê? Uma vez que eu digo que não há valor objetivo em quem o homem é, porque o valor objetivo ele se refere a sentimentos, então os valores são subjetivos. Eu posso destruir os seres humanos, eu posso fazer o que eu quiser. E o Luiz vai comentar que essa perspectiva de mundo, que estava muito em voga ali na questão do genocídio, de Hitler, da morte dos judeus, das câmaras de gás, a questão da União Soviética também. Aquilo que chamamos de poder do homem é, na realidade, o poder de alguns homens que alguns homens possuem e que, por sua vez, podem ou não delegar ao resto dos homens. O último estágio virá quando, mediante a genética, a manipulação pré-natal e uma educação e propaganda baseadas numa perfeita psicologia aplicada, o homem alcançar um completo domínio sobre si mesmo. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ante ao homem. A batalha estará então vencida. Teremos arrancado o fio das vidas das mãos de Cloto, que é a deusa, uma das moiras, as deusas gregas que tecem o destino da humanidade. Teremos arrancado o fio das mãos de Cloto, e daí por diante seremos livres para fazer da nossa espécie aquilo que desejarmos. A batalha estará definitivamente vencida. Mas a pergunta é, quem exatamente terá vencido? Uma vez que o valor objetivo da humanidade foi retirado e destruído completamente, porque a utilidade é o que vai reger, o instinto é aquilo que vai definir como a banda vai tocar para a humanidade. E apenas poucos homens estarão sob o domínio, quem terá vencido? Será realmente a humanidade? Ou terá sido o poder de alguns humanos trabalhando como os outros, como objetos que podem ser destruídos ou podem não ser, como foi ilustrado no primeiro e no terceiro volume da Trilogia Cósmica. Esses são os conceitos complicados que o Luiz vai dizer. Gente, se você rejeita o tal, você abole o próprio homem. Porque o que é o homem, senão o valor que ele tem perante a sociedade, e instituído assim, e aí abrindo um parênteses, por Deus, pelo tal. Pode avançar para mim, por favor? Eles sequer são humanos, dando um passo para fora do tal, adentraram o vazio. A conquista final do homem revelou-se, então, a abolição do homem. Então, continuando nessa perspectiva de visão de mundo, a humanidade ela entra num ciclo de autodestruição, em que apenas poucos, e num regime ditatorial totalitário, vão ali ter vida e algum tipo de felicidade. E o Luiz, gente, ele vai concluir o livro, já na nossa conclusão da aula também, tratando de exemplos de tal. Ele vai exemplificar que toda sociedade ela é organizada por um princípio ético comum. E esse princípio ético aponta, uma vez que ele é comum a todos os seres humanos, ainda que de formas diferentes, ele aponta para um legislador divino que colocou valor na própria humanidade e a percepção dele em todos os seres humanos. E aí eu trouxe apenas aqui uma amostra do que o Luiz vai trazer no seu apêndice do livro, o seguinte: toda civilização deriva do mesmo conceito de tal, o que mostra que a lei é universal. Então temos valores morais objetivos, porque eles não foram desenvolvidos, mas dados, uma vez que são comuns. Eu matei
Eu não matei homem nenhum, indicando aqui que matar é errado. Egípcio antigo, da confissão da alma no livro dos mortos. Não matarás, mandamento da Bíblia, né? O judeu antigo. Não aterrorizeis os homens, ou Deus vos aterrorizará. Um respeito à própria humanidade. Novamente aqui, egípcio antigo, preciso de Ptah-Hentep. Em Nastron, no inferno, eu vi assassinos. Mais uma vez, um respeito pela vida humana. Dessa vez, no nórdico antigo. Eu não fui avarento. O Luiz vai mostrando que não é só no conceito de vida humana que os seres humanos concordam, mas o próprio amor ao dinheiro, o próprio amor às coisas mais que às pessoas. Esse daqui é uma defesa também presente em Egito Antigo no livro dos preceitos de Ptah-Hentep. Mais uma vez, o babilônio. Aquele que trama a opressão tem a sua morada arruinada. Então, você não pode oprimir as outras pessoas como um preceito aí. Ah, mas alguém poderia argumentar, mas é apenas um princípio subjetivo que essas pessoas tinham. Mas está todo mundo concordando. E é uma lista exaustiva de preceitos que o Luiz vai fazer no seu livro. Por fim, o último que eu destaco para vocês é nunca... Opa! Obrigado. Nunca faças aos outros o que não gostarias que fizessem contigo. E esse daqui é do Confúcio no livro de Anacletos. Gente, o que o Luiz vai querer demonstrar com esse livro tão hermético, tão complicado que eu tentei explicar para vocês aqui em cerca de meia hora? É que o homem ele não pode excluir da sua vida o valor objetivo da moral. Porque uma vez que o valor é subjetivizado, o ser humano, juntamente com a subjetivização do valor, ele também caminha para a sua destruição. É apenas uma questão de tempo para aqueles que detêm o poder destruírem ou subjugarem todos os outros a seu próprio bel prazer. Uma vez que é o prazer que vai denominar e determinar tudo. Gente, essa daqui é a mensagem de luz em abolição do homem, e com essa aula nós concluímos o nosso curso aqui de C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo. E eu concluo meu estágio de docência, espero que você tenha aproveitado, que tenha sido um processo de aprendizado para você sobre C.S. Lewis e também aprendizado pessoal, uma vez que o Lewis trata de tantos temas assim sobre a vida. Eu gostaria de convidar aqui essa pessoa misteriosa que está tanto me auxiliando aqui, que é a minha esposa, Marcela. Ela é a pessoa para quem vocês ouviram tantas vezes eu avisar, passa, volta. Gente, estamos aqui para agradecer pela atenção de todos, pelo apoio e agradecer também ao Emanuel, que estava aqui, o nosso monitor, mas que teve que sair, ao professor Jolivet e ao Salt aqui da Bahia. Apareceu? Não. Ao professor Jolivet do Salt aqui da Bahia, que nos abriu o Salt para fazer essa gravação, e a todos vocês que participaram e fizeram juntos aqui conosco. Olha ele aqui, apareceu o nosso monitor, o camarada é um camarada mágico assim mesmo, e todos estamos aqui agradecendo a eles também, a gratidão de vocês se estende a eles também, e fiquem com Deus, até a próxima.